Até 2014, o governo vai criar 4 novas universidades federais e 47 campos universitários. 14 universidades e 120 campos foram criados no governo Lula. Esta expansão, segundo a presidente Dilma, permitiu ampliar as vagas de ingresso de 139 mil em 2007 para 243 mil agora, em 2012. O governo também aumentou as chances de ingresso em 95 universidades públicas, através do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Para conversar um pouco mais com a gente sobre a expansão do ensino superior, nós recebemos nesta edição do Palavra Aberta o deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, e o nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Lhe satisfaz o ritmo? Bom, Paulo César, primeiro quero lhe agradecer imensamente de poder estar participando deste debate aqui na TV Câmara de um tema tão importante para o nosso país. É evidente que não. É evidente que é considerável o esforço do governo da presidenta Dilma na continuidade do projeto que se iniciou lá com o presidente Lula. E os números realmente são significativos. Mas nós temos que levar em conta de que o Brasil, quando o presidente Lula assumiu a presidência, nós tínhamos um PIB de 500 bilhões de dólares. E hoje somos um país 5 vezes maior. Ou seja, nós somos a 6ª economia do planeta, já estamos próximos de 2 trilhões e 700 bilhões, o que nos leva a entender de que nós precisamos correr atrás dos nossos problemas de infraestrutura. E o problema do ensino superior é um deles. É evidente que nós temos um programa extremamente revolucionário, num complexo de expansão, mas que não vai atender ao gigantismo do crescimento que nós estamos contabilizando a cada ano. Você acha que o governo está sensível, deputado? Não, com certeza está. O problema a essa argumentação, quer dizer, o país está crescendo num ritmo muito mais acelerado, os desafios são cada vez maiores, a demanda por esse tipo de formação é cada vez maior, mas o governo está atento para isso? Eu acho que sim. O problema é nós acharmos os mecanismos para acompanhar esse ritmo do país. Porque você veja que é significativo. O número que você apresentou com relação a 2007 e os números atuais, ao número de estudantes no ensino público e gratuito, eles praticamente, se nós considerarmos, aliás, 2013, nós tínhamos 109 mil alunos apenas no ensino superior público. Foram 14 novas universidades só no período do presidente Lula. Isso nunca aconteceu no contexto da história republicana do nosso país. É um número realmente expressivo, mas também não acompanha a grande demanda que nós precisamos contabilizar na questão do ensino público e gratuito para o nosso povo. Até porque hoje a oferta de ensino público ela atinge aproximadamente 25% do contingente da oferta do ensino superior oferecido no país, ou seja, 75% ainda é privado. Por isso eu acho que cabe a nós realizarmos um processo de luta para que a gente possa ampliar. A exemplo disso, a bancada de Santa Catarina, Paulo José, já no debate da lei de diretrizes orçamentárias do ano passado, que nós tivemos aprovação aqui na Câmara, e também da lei orçamentária, tratamos de, naquilo que cabe a nós aqui em Armos para o nosso Estado, já estabelecer ali um valor para atender a expansão do ensino, além daquilo que o governo está promovendo. Agora, deputado Décio Lima, com relação ao SISU, há uma crítica de que não seria exatamente um incremento do ensino superior por parte do governo, uma vez que apenas há, digamos assim, um desvio das verbas para o ensino privado atender a essa demanda reprimida que precisa ser atendida de uma forma ou de outra. Mas mesmo assim o senhor fala que 75% do ensino particular, do ensino superior no Brasil é particular. A saída seria incrementar ainda mais o SISU? Eu acho que os problemas... Enquanto não se faz estruturalmente a questão... Eu acho que sim, eu acho que são parcerias extraordinárias. Os bons exemplos do nosso país nos remetem a soluções público-privadas.
Está mais do que visível que o Estado brasileiro ele tem sido incapaz de solucionar determinados problemas estruturantes, principalmente no que concerne a velocidade que nós precisamos dar a eles. Até porque, vamos convir, construir uma universidade é muito Não mais se fa- difícil, não se oneroso, faz, demorado, com do que certeza. simplesmente pegar uma privada de Não qualidade. se faz uma universidade, Paulo José, por decreto, do dia para a noite. As universidades elas têm que ter uma compreensão histórica na sua formulação. Nós temos que qualificar os mestres, nós temos que fazer com que a qualidade também esteja neste contexto, né? Ela não nasce de decreto, ela apenas não é um patrimônio físico, uma construção física, mas ela é, sobretudo, uma construção humana. O exemplo que eu posso lhe dar num processo de luta é o da minha cidade, da cidade de Blumenau. Nós somos, em Santa Catarina, nós temos a Universidade Federal, que fica em Florianópolis, com um campi de expansão para Joinville. Aliás, é uma grande universidade, muito respeitada. E de conceito das melhores do país. Com um camping de expansão no norte do estado, que é Joinville, no sul, em Araranguá, e também na região de Curitibanos, que é a porta do oeste de Santa Catarina, na região do Contestado. E no Vale do Itajaí, que é a região que eu pertenço, que é o maior adensamento populacional hoje do nosso estado, nós temos literalmente a ausência do ensino superior. Lá estamos, nesse momento, Paulo José, inclusive para recebermos uma expansão da Universidade Federal e, ao mesmo tempo, fazer com que haja sensibilidade do governo federal para criar ali a Universidade do Vale do Itajaí para atender esta demanda. Ao exemplo do que a comunidade de Chapecó fez com a criação, desde 2010, da sua própria Universidade Federal. Deputado, a questão da qualidade não lhe preocupa? Quer dizer, expansão tudo bem, mas expansão com qualidade, não? Com certeza. Por isso que o exemplo de Blumenau, de repente, possa ser um grande paradigma. Nós temos uma universidade que foi no modelo fundacional, comunitária, instituída pelo poder público. Aqui quero registrar o esforço do comitê chamado Comitê Profurb pela federalização e do reitor e toda a sua equipe, o magnífico reitor, Dr. Natel, aonde nós vamos pegar já essa experiência de 48 anos, com 70% dos professores ali, mestres e doutores, com os laboratórios já instituídos, para que nós possamos transformar aquele processo numa universidade pública, gratuita, a ser bancada, digamos assim, pelo governo federal. Um debate que se iniciou ali na região do Vale do Itajaí e que, de repente, possa ser uma experiência para outras regiões do nosso país. Agora, deputado Décio Lima, um país que se industrializa no ritmo do nosso, ele vai exigir muita formação técnica. Na parte do ensino técnico, será que a gente está conseguindo oferecer ao país a formação desse contingente que a própria indústria, a própria economia vai exigir? Olha, eu acho que sim, Paulo José, porque aí tem uma marquinha muito pessoal de um torneiro mecânico, né, que entendeu, aliás, trouxe aqui para a República as feridas do nosso país. E uma delas foi entender de que o Brasil precisava ter uma política de investimentos na área da formação técnica como ele teve, né, com seu diploma de torneiro mecânico, o que permitiu a ele, durante longos 17 anos, estar numa fábrica na condição de torneiro mecânico. Foi falado pelo SESI, né? Eu acho que pelo SESI. SESI. Então, veja, ele trouxe essa preocupação e os números são realmente fantásticos, né, com relação à expansão dos IFETs, hoje os IFES, né, os Institutos Federais de Ensino, em todas as regiões, praticamente polos do nosso país, né? Eu acho que é um exemplo maravilhoso nessa área. Eu acho que nós temos uma ação que está sendo fantástica e que ela poderá, sem dúvida nenhuma, atender a essa, digamos assim, a essa estagnação que nós temos hoje, principalmente no processo de qualificação da nossa mão de obra, né? Nós geramos 17 milhões e meio de novos empregos nesse período de 9 anos,
mas nós precisamos entender de que esses empregos cada vez mais precisam se qualificar e a qualificação é dentro de uma boa escola técnica. Deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.